Sara encarava as paredes vazias de seu novo apartamento. Caixas a cercavam, cada uma cheia de fragmentos de sua vida anterior. 2 meses desde que os papéis do divórcio foram assinados, e ela ainda sentia que estava patinando no mesmo lugar. O apartamento de um quarto não era nada como a casa espaçosa no condomínio que ela dividiu com Marcos por 12 anos, mas era dela. Completamente dela. Ela desembrulhou um porta-retrato de sua filha, Laura, agora longe na faculdade. Laura ficou com raiva no início, raiva do pai pelo caso, raiva da mãe por não lutar mais para salvar o casamento. Sara tentou explicar que algumas coisas não valiam a pena ser salvas, especialmente quando estavam quebradas há tanto tempo. Mãe, você tem certeza que vai ficar bem? Laura perguntou durante a última ligação. A preocupação em sua voz fez o peito de Sara apertar. Vou ficar bem, querida. Na verdade, estou ansiosa para descobrir quem eu sou sem o seu pai. Isso não era de todo uma mentira. Aos 45 anos, Sara se sentia ao mesmo tempo apavorada e estranhamente liberta. Ela se casou com Marcos logo após a faculdade, construiu sua identidade em torno de ser sua esposa, a mãe de Laura, a anfitriã perfeita nas festas da empresa. Agora, ela era apenas Sara, quem quer que fosse. Seu celular vibrou com uma mensagem de seu irmão, Miguel. Já se mudou. Precisa de ajuda? Sara sorriu. Miguel tinha sido sua rocha durante o divórcio, aparecendo com pizza e vinho em suas piores noites, ajudando-a a encontrar este apartamento quando ela finalmente decidiu sair. Estou terminando de desempacotar. Estou bem, mas obrigada. Ela não estava bem, na verdade, mas precisava fazer essa parte sozinha. Sua terapeuta chamou isso de reconquistar seu espaço. Sara chamou de não querer que ninguém a visse chorar sobre onde colocar as canecas de café. A manhã de segunda-feira veio com um solavanco desconfortável. Sara conseguiu um emprego em uma editora local, um grande passo para trás de sua posição anterior em uma empresa de marketing, mas a empresa de marketing era o domínio de Marcos. Muitos olhares de compaixão, muitos cochichos quando ela entrava na copa. Você deve ser a Sara, disse uma mulher com óculos vermelhos brilhantes e um corte Joãozinho, estendendo a mão. Eu sou Diana, editora sênior. Bem-vinda ao caos. A editora era menor do que ela esperava, apenas 20 funcionários espremidos em um escritório aberto. A mesa de Sara ficava perto da janela, com vista para uma cafeteria do outro lado da rua. Ela passou a manhã tentando lembrar o nome de todos, entendendo o sistema de arquivamento e fingindo que não estava completamente sobrecarregada. Durante o almoço, ela se sentou sozinha até que Diana se sentou à sua frente com um sanduíche. Primeiros dias são os piores, disse Diana, empurrando um cookie com gotas de chocolate em sua direção. As coisas melhoram. Sara se perguntou se Diana estava falando sobre o trabalho ou a vida em geral. De qualquer forma, ela apreciou o gesto. O apartamento estava silencioso quando ela voltou naquela noite. Sara abriu uma garrafa de vinho e ficou em sua pequena varanda, observando as luzes da cidade se acenderem. Em sua vida antiga, ela estaria fazendo o jantar agora, esperando Marcos chegar, perguntando sobre o dia dele enquanto se perguntava silenciosamente por que se sentia tão vazia apesar de ter tudo o que pensava que queria. Ela pegou o celular e ligou para a filha. Oi, mãe. Como foi o primeiro dia? Diferente, disse Sara honestamente. Mas não um diferente ruim. Como está a faculdade? Elas conversaram por 20 minutos sobre as aulas de Laura, o drama com sua colega de quarto, a festa que ela estava pensando em ir na sexta-feira. Coisas normais que lembravam a Sara que a vida continuava, que Laura estava bem apesar de tudo. Depois de desligar, Sara olhou para o apartamento novamente. As caixas ainda estavam por toda parte, um lembrete físico da transição em que estava. Ela pegou uma com a etiqueta cozinha e começou a desempacotar pratos que havia comprado na semana passada, sua primeira compra solo de itens para casa em mais de uma década. Ela colocou cada prato no armário, arrumando-os cuidadosamente. Então ela notou algo, eles eram azuis. Ela sempre comprará pratos brancos porque Marcos preferia. Mas estes eram da cor do oceano em um dia claro.
Sara nem tinha percebido que os escolhera por essa razão. Era uma coisa tão pequena, escolher pratos de uma cor que ela gostava. Mas ali, em sua nova cozinha, cercada por caixas de papelão e os primórdios de sua nova vida, parecia significativo. Ela passou os dedos pela borda lisa de cerâmica de um prato azul e sentiu, pela primeira vez em meses, uma pequena faísca de algo que poderia ser esperança. Amanhã, ela desempacotaria outra caixa. No dia seguinte, outra. Ela aprenderia os nomes de seus colegas de trabalho. Descobriria o caminho mais rápido para o trabalho. Ligaria para Laura com mais frequência. Ela continuaria em frente até que um dia, não precisaria mais se lembrar de respirar através da dor. Sara colocou o prato de volta no armário e fechou a porta. Recomeçar aos 45 anos não era o que ela havia planejado. Mas talvez, apenas talvez, fosse exatamente o que ela precisava. 2 meses em seu novo emprego, Sara se viu realmente ansiosa pelas manhãs de segunda-feira. A editora tinha um ritmo confortável, os prazos de manuscritos, reuniões semanais, almoços com Diana, que havia se tornado uma amiga. Não era a carreira que ela havia planejado, mas havia satisfação em ajudar autores a moldar suas histórias, em fazer parte de algo criativo. Seu telefone acendeu com uma mensagem de sua mãe em planos para o feriado? Seu pai e eu adoraríamos receber você e a Laura. Sara olhou para a mensagem, o polegar pairando sobre o teclado. Seu relacionamento com seus pais ficou tenso desde o divórcio. Eles amavam Marcos, ficaram chocados quando ela lhes contou sobre o caso dele, e ainda mais chocados quando ela decidiu terminar o casamento. As pessoas superam essas coisas, sua mãe havia dito. Casamento não é para ser fácil. Como se Sara tivesse desistido porque as coisas ficaram difíceis, não porque ficar teria lhe custado os últimos resquícios de seu amor próprio. Vou verificar com a Laura, ela finalmente respondeu. A verdade era que ela estava evitando reuniões de família. A última tinha sido o casamento de sua prima, onde parentes não paravam de perguntar onde estava Marcos, e sua tia sugeriu que talvez Sara devesse ter se esforçado mais. Naquela noite, Laura ligou. A vovó me mandou uma mensagem sobre o feriado. Você vai? Sara suspirou. Não sei, querida. Pode ser estranho. Mãe, já faz quase 1 ano. Eles sentem sua falta. E eu também sinto a sua. Estava pensando em ir para casa nesse fim de semana. Casa. Laura ainda chamava a casa de Marcos de Ocasa, mesmo que Sara não morasse mais lá. Foi outra pequena dor em 1 ano cheio delas. Na verdade, disse Sara, tomando uma decisão, por que você não vem ficar comigo? Podemos ir para a casa da vovó e do vovô para o jantar, mas você pode ver meu novo apartamento. Houve uma pausa. Seria legal. Mas tem espaço para mim? Claro que tem espaço. Não tinha, na verdade, mas Sara daria um jeito. Compraria um colchão de ar, liberaria algum espaço. Ter Laura hospedada com ela parecia importante de alguma forma. Na semana antes do feriado, Sara recebeu uma ligação de seu irmão. Só checando se você realmente vem para a casa da mamãe e do papai, disse Miguel. Eles estão nervosos com isso. Por que eles estariam nervosos? Eu não vou fazer uma cena. Eu sei disso. Mas este é o primeiro feriado desde que tudo aconteceu. Papai está preocupado em dizer a coisa errada, e mamãe tem limpado como uma louca, que é o que ela faz quando está ansiosa. Sara não havia considerado que seus pais poderiam estar tão incertos sobre como navegar nesta nova realidade quanto ela. Diga a eles que vai ficar tudo bem. Laura e eu estaremos lá. Na noite anterior ao feriado, Laura chegou com uma mala de viagem e um sorriso cauteloso. Sara passará o dia inteiro arrumando o apartamento, inflando o colchão de ar na sala, comprando os lanches favoritos de Laura, até mesmo colocando algumas fotos que mantivera em caixas até agora. É pequeno, disse Laura, olhando ao redor, mas é agradável. Gosto do que você fez com ele. Elas pediram pizza e sentaram no sofá de Sara, colocando o papo em dia de verdade pela primeira vez em meses.
Laura falou sobre suas aulas, sobre um rapaz com quem estava saindo, de não é sério, mãe, sobre como estava pensando em mudar seu curso de administração para pedagogia. Seu pai deve adorar essa ideia, disse Sara, arrependendo-se imediatamente de trazer Marcos para a conversa. Laura deu de ombros. Ele ainda não sabe. Queria falar com você primeiro. A simples declaração trouxe lágrimas aos olhos de Sara. Por tanto tempo, ela sentiu que estava perdendo sua filha junto com todo o resto. Este pequeno sinal de que Laura ainda valorizava sua opinião significava mais do que Laura poderia saber. No dia seguinte, elas dirigiram para a casa de seus pais em silêncio. O estômago de Sara estava revirado. Ao entrarem na garagem, ela respirou fundo. Pronta. Laura apertou sua mão. É só um jantar, mãe. A gente dá conta. Sua mãe abriu a porta antes que pudessem bater, puxando Laura para um abraço primeiro, depois abraçando Sara hesitantemente. Estou tão feliz que vocês duas vieram, disse ela, e Sara pôde ouvir o alívio genuíno em sua voz. Lá dentro, a casa cheirava a peru e pudim, exatamente o mesmo cheiro de todos os feriados que Sara conseguia se lembrar. Seu pai estava em sua poltrona assistindo futebol, Miguel e sua esposa Lúcia estavam na cozinha ajudando com a comida, e seus filhos estavam jogando um jogo de tabuleiro no chão. Sara, disse seu pai, levantando-se sem jeito. Ele parecia mais velho do que ela se lembrava, ou talvez ela simplesmente não estivesse prestando atenção. Ele a abraçou rigidamente, depois com mais calor. É bom te ver. O jantar foi menos desconfortável do que Sara temia. Eles falaram sobre a experiência de Laura na faculdade, o novo emprego de Miguel, o trabalho voluntário de Lúcia. Ninguém mencionou Marcos até que a mãe de Sara, servindo café após a sobremesa, disse: "Me encontrei a mãe do Marcos no supermercado na semana passada." A mesa ficou em silêncio. Sara podia sentir todos olhando para ela, esperando sua reação. "Como ela está?" Sara perguntou calmamente. "Ela está bem." "Perguntou por você, na verdade. Disse que sente falta de te ver." Sara sentiu, surpresa com a falta de dor ao ouvir sobre sua ex-sogra. "Ela sempre foi gentil comigo." Mais tarde, enquanto Sara ajudava a tirar os pratos, sua mãe veio ficar ao seu lado na pia. "Eu te devo um pedido de desculpas", disse ela em voz baixa. "Quando você nos contou sobre o divórcio, eu disse algumas coisas que não deveria." Sara continuou lavando um prato, sem confiar em si mesma para falar. "Eu estava pensando no meu próprio casamento, nos tempos difíceis que seu pai e eu passamos. Mas cada casamento é diferente. Cada situação é diferente. Eu deveria ter apoiado sua decisão, não questionado." Sara largou o prato e se virou para olhar para sua mãe, olhar de verdade para ela. Havia novas rugas ao redor de seus olhos, seu cabelo estava mais grisalho do que Sara se lembrava. "Obrigada por dizer isso." Sua mãe secou as mãos em um pano de prato. "Sentimos sua falta, Sara. Esta casa não parece certa sem você aqui regularmente." "Eu também senti falta de vocês", admitiu Sara. E ela tinha, apesar da mágoa, apesar da distância. No caminho para casa, Laura adormeceu no banco do passageiro. Sara olhou para o rosto pacífico de sua filha e sentiu uma onda de gratidão. Família era complicada, podia te machucar profundamente, mas também podia te curar de maneiras que nada mais poderia. Ela não havia perdido sua família no divórcio, os relacionamentos apenas mudaram, evoluíram, como todas as coisas vivas devem fazer. Quando voltaram para o apartamento, Laura foi sonolentamente para o colchão de ar. "Obrigada por hoje, mãe", ela murmurou, já meio adormecida. "Pareceu normal, sabe? Como se todos nós fossemos ficar bem." Sara ficou na porta de sua pequena sala, observando sua filha adormecer. "Sim", ela sussurrou. "Nós vamos ficar bem." A primavera chegou à cidade com uma explosão de cor e energia que parecia espelhar a vida de Sara, em lenta evolução. A editora a promoveu a editora sênior depois que Diana se mudou para outra empresa.
Seu apartamento não parecia mais temporário, se ela pintou as paredes de um cinza suave, comprou móveis de verdade em vez das peças descasadas que havia reunido inicialmente, e até começou uma pequena horta de temperos em sua varanda. Você parece diferente, comentou Miguel durante um de seus agora regulares almoços de domingo. Mais feliz. Sara mexeu seu café, pensativa. Eu me sinto diferente. Como se finalmente estivesse confortável na minha própria pele. Era verdade. A dor paralisante e o choque do divórcio haviam gradualmente dado lugar a outra coisa, não exatamente felicidade, mas um contentamento tranquilo, uma sensação de estar presente em sua própria vida em vez de meramente sobreviver a cada dia. Tem um cara no trabalho que tem perguntado por você, disse Miguel com uma pitada de malícia na voz. Sara revirou os olhos. Por favor, me diga que você não está tentando me arranjar um encontro. O Tiago é um cara legal. Ele também é divorciado, tem um filho adolescente. Ele trabalha no departamento de TI. Não. Estou pronta para isso, disse Sara automaticamente, embora não tivesse certeza se isso ainda era verdade. A ideia de namorar novamente a aterrorizava, mas ocasionalmente, especialmente em noites silenciosas e sozinhas, ela sentia falta de companhia. Miguel não insistiu, mas na semana seguinte, ele convenientemente a convidou para um jantar onde Tiago também era um convidado. Ele era alto, com olhos gentis e uma risada contida, e Sara se viu gostando da conversa sobre livros e viagens. Ele não perguntou sobre o divórcio dela, e ela apreciou isso. Você gostaria de tomar um café algum dia? Ele perguntou quando a noite estava terminando. Sara hesitou, depois assentiu. Eu gostaria. O encontro para o café se transformou em jantar na semana seguinte. Era fácil conversar com Tiago, e sua própria experiência com o divórcio lhe dava uma compreensão de sua situação que era revigorante. Ele mostrou fotos de seu filho, Alex, e ouviu atentamente quando ela falou sobre Laura. Fui casado por 15 anos, ele lhe contou. Quando acabou, pensei que era o fim para mim. Tive minha chance em um relacionamento e falhei. Levei muito tempo para perceber que isso não era verdade. Sara sentiu, reconhecendo seus próprios sentimentos nas palavras dele. Ainda estou trabalhando nessa parte, ela admitiu. Eles começaram a se ver regularmente, encontros simples como caminhadas no parque, cinema, jantares em restaurantes tranquilos. Sara se viu ansiosa por seu tempo juntos, mesmo que uma parte dela permanecesse cautelosa, atenta a sinais de que isso também poderia terminar em dor. Uma noite, depois de 2 meses de namoro, Tiago a beijou de boa noite em sua porta. Não foi o primeiro beijo deles, mas algo neste pareceu diferente, mais significativo de alguma forma. Sara recuou, de repente sobrecarregada. Me desculpe, disse ela. Eu só. Está tudo bem, disse Tiago gentilmente. Podemos ir tão devagar quanto você precisar. Ela apreciou sua compreensão, mas mais tarde naquela noite, sozinha em seu apartamento, ela se viu chorando pela primeira vez em meses. Não de tristeza, exatamente, mas do emaranhado complexo de emoções que vinha com o fato de se abrir para alguém novo. Ela ligou para Laura, precisando ouvir a voz de sua filha. Parece que você está traindo o papai, Laura perguntou depois que Sara explicou seus sentimentos. A pergunta a surpreendeu. Não, na verdade não. É mais como, e tenho medo de cometer os mesmos erros, de confiar na pessoa errada novamente. Mãe, você e o papai ficaram juntos por quase 20 anos. Acho que você tem o direito de ser feliz com outra pessoa agora. A simples permissão de Laura afrouxou algo no peito de Sara. Ela não tinha percebido o quanto precisava ouvir aquelas palavras, especialmente de sua filha. Na próxima vez que viu Tiago, ela lhe contou sobre seus medos. Eles estavam sentados em um banco no jardim botânico, cercados por flores e o zumbido suave das abelhas. Eu entendo, disse ele. Depois do meu divórcio, eu estava convencido de que nunca mais deixaria ninguém se aproximar. Parecia mais seguro assim. O que mudou? Ele sorriu. Percebi que viver atrás de muros pode te proteger da dor, mas também impede que todas as coisas boas entrem. E, no fim das contas, isso não é jeito de viver.
Sara pensou nos pratos azuis em sua cozinha, em suas paredes recém-pintadas, nas pequenas escolhas que vinha fazendo para reconquistar sua vida. Talvez este fosse apenas mais um passo nessa direção. Eu gostaria que você conhecesse a Laura, disse ela. Se você quiser. Seu rosto se iluminou. Eu adoraria. Laura veio para casa em um fim de semana de maio, e Sara marcou um jantar para todos eles. Ela estava nervosa, observando Laura e Tiago interagirem, mas eles pareciam se dar bem, encontrando um terreno comum em seu amor por filmes de ficção científica e trocadilhos ruins. Ele é legal, disse Laura mais tarde, quando estavam sozinhas. Ele olha para você como se você importasse. A simples observação trouxe lágrimas aos olhos de Sara. Por que era isso, não era? O sentimento que faltava naqueles últimos anos com Marcos, a sensação de que ela importava, que era vista. Algumas semanas depois, Tiago a convidou para um churrasco em sua casa para conhecer seu filho, Alex. O garoto de 15 anos foi reservado no início, olhando para Sara com uma suspeita mal disfarçada, mas no final da noite, ele estava mostrando sua coleção de fotografias e perguntando sobre seu trabalho na editora. Ele gostou de você, disse Tiago enquanto limpavam depois que Alex foi para a cama. Ele é um ótimo garoto, respondeu Sara. Você fez um bom trabalho com ele. Tiago olhou para ela por um longo momento. Sei que não estamos juntos há muito tempo, mas quero que saiba que levo nosso relacionamento a sério. Quero ver onde isso vai dar. Sara sentiu a familiar agitação da ansiedade, mas agora era mais suave, temperada pela conexão genuína que haviam construído. Eu também levo a sério, disse ela. Mas preciso continuar indo devagar. Nós temos tempo, ele disse simplesmente, e ela acreditou nele. O verão chegou com uma onda de calor e uma série de mudanças. Laura decidiu ficar na cidade para um estágio, alugando um pequeno apartamento com amigos não muito longe de Sara. Elas começaram a ter jantares semanais, às vezes com Tiago se juntando a elas, às vezes apenas as duas. Sara observava sua filha navegar em seu primeiro relacionamento sério, seu primeiro emprego de verdade, oferecendo conselhos quando solicitada, mas principalmente apenas estando lá, uma presença constante. Seu relacionamento com seus pais continuou a sarar também. Seu pai teve um susto de saúde, um pequeno ataque cardíaco que acabou sendo um alerta para toda a família. Sara se viu dirigindo para a casa deles com mais frequência, ajudando sua mãe com as compras, acompanhando seu pai às consultas médicas. Seu pai não para de perguntar quando você vai trazer o Tiago aqui de novo, disse sua mãe durante uma dessas visitas. Ele gostou de conversar com ele da última vez. Sara percebeu então o quanto as coisas haviam mudado. Um ano atrás, seus pais ainda estavam de luto pela perda de Marcos como genro. Agora, eles estavam perguntando sobre Tiago, abrindo espaço para essa nova pessoa em seu círculo familiar. Numa noite quente de agosto, Sara e Tiago sentaram-se em sua varanda, observando o pôr do sol pintar a cidade de dourado. Sua horta de temperos havia florescido, enchendo o ar com o cheiro de manjericão e hortelã. Lá dentro, Laura e Alex discutiam de bom humor sobre um jogo de tabuleiro, suas vozes chegando pela janela aberta. Eu nunca esperei isso, disse Sara em voz baixa. Depois do divórcio, pensei que ficaria sozinha, focando no trabalho e na Laura. Não pensei que haveria isso. Tiago pegou a mão dela. A vida tem um jeito de te surpreender. Ela olhou para seus dedos entrelaçados, para a evidência deste novo começo inesperado. O medo não havia desaparecido completamente, se ela suspeitava que nunca desapareceria, mas havia recuado, abrindo espaço para outra coisa. Algo que parecia notavelmente com esperança. Sim, ela concordou, encostando a cabeça em seu ombro. Certamente tem. Quando o verão se transformou em outono, Sara enfrentou um novo desafio no trabalho. A editora havia sido adquirida por uma empresa maior, trazendo tanto oportunidades quanto incertezas. As reuniões de equipe se tornaram tensas, cheias de jargão corporativo e promessas vagas sobre a sinergia e a reestruturação. Você acha que eles vão nos demitir? Perguntou Tomás, um dos editores júnior que havia se tornado pupilo de Sara nos últimos meses. Sara gostaria de ter uma resposta tranquilizadora.
Eu não sei. Mas sei que temos feito um bom trabalho. Isso tem que contar para alguma coisa. Na verdade, a incerteza a pesava. Ela finalmente encontrara seu lugar neste emprego, construíra relacionamentos com autores e colegas. A ideia de começar tudo de novo revirava seu estômago. Ela já tivera recomeços suficientes por um ano. Tiago ouvia pacientemente todas as noites enquanto ela desabafava suas frustrações. Você sempre pode vir trabalhar comigo, ele brincou uma noite durante o jantar. Ouvi dizer que o departamento de TI precisa de alguém que saiba escrever e-mails coerentes. Sarah riu, sentindo parte da tensão diminuir em seus ombros. Obrigada, mas acho que devemos manter alguns limites profissionais. Além disso, eu odiaria atrapalhar seu estilo. Meu estilo? Eu sou o cara que usa as mesmas 3 camisas de botão em rotação. Era verdade. Tiago não era chamativo ou particularmente estiloso. Ele era estável, confiável, gentil, as qualidades que Sarah uma vez dera como certas, mas que agora reconhecia como inestimáveis. O relacionamento deles se aprofundara nos últimos meses, estabelecendo-se em um ritmo confortável de jantares durante a semana, passeios de fim de semana com os filhos e noites tranquilas juntos. A reestruturação corporativa atingiu o clímax em outubro, quando Sarah foi chamada para uma reunião com a nova equipe de gestão. Ela sentou-se em frente a 3 pessoas que mal conhecia, tentando manter sua expressão neutra enquanto eles revisavam o desempenho de seu departamento. Ficamos impressionados com seu trabalho, Sarah, disse a mulher que se apresentou como a nova vice-presidente de operações. Particularmente sua habilidade de nutrir novos autores. Sarah assentiu, esperando o mais o que parecia inevitável. Gostaríamos de lhe oferecer uma posição como chefe do nosso novo selo de vozes emergentes. Significaria mais responsabilidade, uma pequena equipe se reportando a você e, claro, um aumento de salário. Não era o que Sarah esperava. Ela estava se preparando para mais notícias, não para uma promoção. Obrigada. Posso ter um tempo para pensar sobre isso? A oferta era ao mesmo tempo lisonjeira e intimidadora. Liderar uma equipe não era algo que ela já tivesse feito. Durante seu casamento, ela deliberadamente manteve sua carreira em segundo plano, acomodando o trabalho mais exigente de Marcos, suas viagens frequentes, suas prioridades profissionais. Agora, não havia motivo para se segurar se essa percepção era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Naquela noite, ela ligou para Laura para compartilhar a notícia. O entusiasmo imediato de sua filha foi reconfortante. Mãe, isso é incrível. Você vai ser chefe de alguém. De vários alguéns, aparentemente, disse Sarah. Não tenho certeza se sou qualificada. Você está brincando? Você administrou a vida inteira do papai por anos. Você organizou todos aqueles eventos de caridade. Você basicamente gerencia pessoas desde sempre, só que sem o cargo ou o pagamento. A avaliação de Laura fez Sarah parar. Era verdade que ela havia coordenado inúmeros eventos, gerenciado funcionários domésticos, conciliado múltiplas agendas. Ela tinha habilidades que nunca pensou em colocar em um currículo. Quando ela contou a Tiago sobre a oferta, a reação dele foi semelhante à de Laura. Você vai ser ótima nisso, ele disse com tanta convicção que Sarah quase acreditou em si mesma. Significaria mais horas de trabalho, mais estresse, ela avisou. E daí? A gente dá um jeito. Relacionamentos são sobre apoiar um ao outro através das mudanças, certo? A simples declaração tocou algo profundo em Sarah. Seu casamento anterior fora construído sobre papéis e expectativas cuidadosamente mantidos. Quando as circunstâncias mudaram, quando ela quis voltar a trabalhar depois que Laura começou o ensino médio, quando a carreira de Marcos tomou um novo rumo, a base rachou. Com Tiago, havia uma flexibilidade, uma disposição para se adaptar que parecia nova. Sarah aceitou a promoção, e as semanas seguintes foram um turbilhão de reuniões, treinamentos e planejamentos. Ela chegava em casa tarde na maioria das noites, exausta, mas entusiasmada com os desafios. Tiago se ajustou sem reclamar, às vezes levando o jantar para o escritório dela, outras vezes tendo uma taça de vinho esperando quando ela finalmente chegava em casa.
Uma tarde particularmente difícil, após uma tensa reunião de orçamento que se estendeu por horas, Sara voltou e encontrou Tiago dormindo em seu sofá, um jantar frio na mesa de centro. Ela ficou ali por um momento, observando a cena, se este homem que havia aberto espaço para sua ambição, que não via seu sucesso como uma ameaça ao dele. Ela se sentou ao lado dele, tocando suavemente seu ombro. Ele piscou, acordando, sorrindo sonolento. Oi. Como foi a reunião? Brutal, ela admitiu. Desculpe pelo jantar. Não se desculpe. É para isso que servem os micro-ondas. Ele se sentou, esfregando os olhos. Pelo menos você venceu a discussão que estava tendo com os caras do financeiro? Venci, na verdade. Ela havia garantido financiamento para um novo autor promissor cujo trabalho não se encaixava perfeitamente nas categorias comerciais. Foi uma pequena vitória, mas pareceu significativa. Essa é a minha garota, disse Tiago, e o carinho casual a envolveu como um cobertor quente. Mais tarde naquela noite, deitada ao lado dele no escuro, Sara pensou sobre equilíbrios, como ela sempre o vira como algo rígido e precário, como uma balança onde adicionar peso a um lado inevitavelmente significava tirar do outro. Carreira ou família? Independência ou parceria? Mas talvez não fosse nada disso. Talvez o equilíbrio fosse mais fluido, mais complacente do que ela acreditava. O pensamento a acompanhou no dia seguinte, quando ela encontrou Laura para o almoço. Sua filha parecia cansada, as demandas de seu último ano da faculdade cobrando seu preço. Como você dá conta de tudo? Mãe, Laura perguntou, cutucando sua salada. Trabalho, relacionamento, tudo? Sara considerou a pergunta com cuidado. Eu não dou conta, não perfeitamente. Alguns dias o trabalho recebe mais atenção. Outros dias, a vida pessoal. Mas estou aprendendo que tudo bem. O papai sempre fez parecer tão fácil, disse Laura, e Sara detectou uma nota de crítica em sua voz. A carreira dele, a vida social dele, tudo simplesmente funcionava. Sara escolheu suas palavras com cuidado. Seu pai é muito bom em projetar competência. Mas por trás disso, havia muitos compromissos, a maioria feitos por outras pessoas. Foi o mais perto que ela chegou de criticar Marcos para Laura, e ela imediatamente se perguntou se havia passado dos limites. Mas Laura apenas assentiu lentamente. Tenho pensado muito nisso ultimamente. Sobre o quanto você abriu mão. Eu fiz minhas escolhas, disse Sara gentilmente. E agora estou fazendo escolhas diferentes. O novo selo foi lançado em dezembro com uma recepção pequena, mas entusiasmada. Sara observou com orgulho enquanto sua equipe apresentava sua primeira leva de autores para a empresa. Os livros eram diversos, desafiadores, diferentes de tudo que a editora havia assumido antes. Esta é a sua visão, disse o CEO, erguendo uma taça para Sara na festa de lançamento. Você trouxe algo único para esta empresa. O elogio a aqueceu, mas ainda mais significativo foi ver Tiago e Laura juntos do outro lado da sala, conversando animadamente com um dos autores. Eles vieram para apoiá-la, para testemunhar este momento de realização profissional. Sara atravessou a multidão para se juntar a eles, sentindo as peças separadas de sua vida se unindo de uma forma que finalmente parecia certa. Janeiro trouxe uma forte nevasca que cobriu a cidade de branco. Sara estava na janela de seu escritório, observando os flocos de neve girarem contra o céu escurecendo, quando seu celular vibrou com uma mensagem de Tiago: Alex está no hospital. Não se preocupe, ele está bem, mas você pode vir? Ela pegou o casaco e saiu correndo, a ansiedade apertando seu peito. No hospital, encontrou Tiago andando de um lado para o outro em uma pequena sala de espera, o rosto tenso de preocupação. O que aconteceu? Ela perguntou, pegando as mãos dele nas suas. Apendicite. Levarão-no para a cirurgia. É rotina, o médico disse, mas... Sua voz falhou, e Sara o puxou para um abraço. Ele vai ficar bem, ela o assegurou, embora seu próprio coração estivesse acelerado.
Nos 10 meses em que conhecia Tiago, ela passará a se importar profundamente com o filho dele, por sua inteligência quieta, seu senso de humor seco, a maneira como ele se parecia tanto com o pai quando se concentrava. Eles esperaram juntos por 2 horas, conversando trivialidades que pouco faziam para mascarar sua preocupação. Finalmente, um cirurgião apareceu para lhes dizer que a operação tinha corrido bem. Tiago relaxou de alívio, e Sara sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Eles foram autorizados a ver Alex brevemente na recuperação. Ele parecia pequeno e pálido contra os lençóis do hospital, um soro em seu braço, mas conseguiu um sorriso fraco quando os viu. "Oi, pai", ele murmurou, então seus olhos se voltaram para Sara. "Você veio." A simples declaração continha um peso que Sara sentiu em seu peito. "Claro que eu vim", disse ela, apertando suavemente a mão dele. Mais tarde, enquanto Alex dormia, Tiago saiu para fazer algumas ligações. Sara sentou-se ao lado da cama, observando o subir e descer constante do peito do menino. Ela percebeu com súbita clareza que amava aquela criança, não da maneira avassaladora como amava Laura, mas com um afeto crescente e genuíno que a pegou de surpresa. Quando Tiago voltou, ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Você não precisava ficar", disse ele. "Sei que você tem aquela reunião importante amanhã." "Eu quero estar aqui", ela respondeu simplesmente. Naquela noite, enquanto se revezavam para dormir na cadeira desconfortável do hospital, Sara pensou sobre família, como ela poderia se expandir de maneiras inesperadas, como o amor não se limitava a laços de sangue. Ela pensou em Marcos, que havia perdido a formatura de Laura no ensino médio por causa de uma viagem de negócios, e em como Tiago era diferente, cancelando reuniões sem hesitação para estar ao lado de seu filho. A estadia no hospital se estendeu por 3 dias devido a uma pequena infecção. Sara conciliou as responsabilidades do trabalho remotamente, saindo do quarto de Alex para teleconferências, respondendo e-mails durante as horas tranquilas em que tanto Tiago quanto Alex dormiam. Sua equipe se saiu admiravelmente em sua ausência, cuidando das operações do dia a dia do selo. Na terceira noite, enquanto se preparavam para levar Alex para casa, Tiago se virou para Sara. "Mor comigo", ele disse de repente. Sara piscou, pega de surpresa pela proposta inesperada. "O quê?" "Sei que é rápido, mas nestes últimos dias, vendo você com o Alex, como você esteve lá por nós dois e não quero perder mais tempo." "Eu te amo, Sara. Quero que sejamos uma família." A palavra família pairava no ar entre eles. Sara sentiu uma mistura complicada de emoções, amor, certamente, mas também medo, hesitação, a memória de promessas feitas e quebradas. "Preciso de um tempo para pensar", disse ela finalmente. "Isso não é só sobre nós. Tem a Laura a considerar, e sua casa é mais longe do meu escritório, e..." "Eu entendo", disse Tiago, embora ela pudesse ver a decepção em seus olhos. "Sem pressão. Apenas pense sobre isso." Sara pensou, remoendo a ideia nas semanas seguintes. Ela conversou com Laura, que foi surpreendentemente solidária. "Ele te faz feliz, mãe. É isso que importa para mim." Ela conversou com seu irmão, que fez perguntas práticas sobre finanças e arranjos de moradia. Ela até mesmo, em um momento de coragem ou insanidade, mencionou isso para sua mãe durante a ligação semanal. "Você o ama?", sua mãe perguntou, atravessando toda a logística e hesitações. "Sim", admitiu Sara. "Eu o amo." Então o resto são apenas detalhes. Mas antes que Sara pudesse dar a Tiago sua resposta, a vida lançou outra bola curva. Laura ligou uma noite, a voz tensa de raiva e mágoa. "O papai vai se casar de novo. Com a Vanessa." Vanessa. O nome atingiu Sara como um golpe físico. A mulher com quem Marcos tivera um caso, a razão pela qual o casamento deles terminara. Ela fora sua assistente, 15 anos mais nova que Marcos, com um sorriso deslumbrante e uma ambição que combinava com a dele. "Ah, querida", disse Sara, o coração partido por sua filha. "Sinto muito. Ele nem me contou pessoalmente. Descobri pelo tio Beto. Ele disse que todo mundo sabia há meses." A voz de Laura falhou.
Você sabia? Não, disse Sara com sinceridade. Ela e Marcos raramente se comunicavam agora, e quando o faziam, era através de mensagens de texto ou e-mails breves sobre questões práticas relacionadas ao divórcio. Laura foi para a casa dela naquela noite, encolhendo-se no sofá de Sara como fazia quando criança após um pesadelo. Me sinto tão estúpida, disse ela. Eu sabia que eles estavam namorando, mas pensei que era só, e não sei, um caso passageiro ou algo assim. Sara escolheu suas palavras com cuidado. Seu pai se importa muito com você, Laura. Isso não é sobre você. Mas é sobre você, disse Laura ferozmente. Ele te traiu com ela, e agora está se casando com ela como se o que ele fez não fosse errado. Sara suspirou, acariciando o cabelo da filha. As pessoas cometem erros, querida. Até as pessoas que amamos. Seu pai e eu não éramos felizes há muito tempo antes da Vanessa entrar em cena. Era uma verdade que ela nunca havia compartilhado com Laura antes, uma pequena misericórdia destinada a preservar o relacionamento de sua filha com o pai. Mas Laura agora era uma adulta, capaz de entender que os relacionamentos eram complexos, que raramente havia vilões e heróis claros no negócio bagunçado dos corações humanos. Você está bem? Laura perguntou, olhando para a mãe com preocupação. Sobre eles se casarem, quero dizer. Sara ficou surpresa ao perceber que estava. A notícia a chocara, certamente, mas a dor que ela poderia esperar não estava lá. Estou, na verdade. O que seu pai faz não é mais da minha conta. O que doía era ver a dor de Laura, saber que as escolhas de Marcos ainda estavam causando ondulações que afetavam sua filha. Sara abraçou Laura até ela adormecer, depois a cobriu com um cobertor e ligou silenciosamente para Tiago para explicar por que não iria à casa dele naquela noite. Posso fazer alguma coisa? Ele perguntou, a voz quente de preocupação. Só saber que você está aí já ajuda, respondeu Sara, e ela estava falando sério. Na manhã seguinte, Sara acordou e encontrou Laura na cozinha, fazendo café. Estive pensando, disse Laura, entregando à mãe uma caneca fumegante. Sobre você e o Tiago. Sobre ele ter te convidado para morar com ele. Sara ergueu as sobrancelhas, surpresa. Ela não tinha contado a Laura sobre isso. O Alex mencionou quando estávamos trocando mensagens ontem à noite, explicou Laura. Ele está bem animado com a ideia. E como você se sente sobre isso? Laura tomou um gole de seu café, considerando. Acho que você deveria fazer isso. Depois de ver o papai seguir em frente tão completamente, e não sei. A vida é curta, né? Você deveria estar com alguém que te faz feliz. A simplicidade da perspectiva de Laura cortou o emaranhado dos próprios pensamentos de Sara. Ela estava pensando demais, preocupando-se com logística e tempo, quando a verdade essencial era muito mais simples, ela amava Tiago, e ele a amava. Naquela noite, ela foi à casa de Tiago para jantar. Alex estava lá, ainda se movendo com cuidado após a cirurgia, mas parecendo muito melhor. Eles comeram a lasanha que Tiago havia feito, conversaram sobre seus dias, caíram no ritmo fácil que haviam estabelecido ao longo de meses de refeições e experiências compartilhadas. Depois do jantar, enquanto Alex desaparecia no andar de cima para terminar o dever de casa, Sara se virou para Tiago. Sim, disse ela simplesmente. A testa dele se franziu em confusão, depois clareou quando a compreensão surgiu. Sim, você vai morar comigo? Sara assentiu, sentindo um peso sair de seus ombros. Sim, eu vou morar com você. Sim, eu quero que sejamos uma família. O rosto de Tiago se iluminou com uma alegria tão pura que fez o coração de Sara pular. Ele a puxou para seus braços, beijando-a com uma ternura que dizia muito. Você me fez o homem mais feliz do mundo, ele sussurrou. Não se empolgue muito, avisou Sara com um sorriso. Eu tenho muitos livros e não vou me livrar de nenhum deles. Eu construirei mais prateleiras para você, ele prometeu, e naquela simples oferta, Sara ouviu tudo o que precisava saber sobre o futuro deles juntos. O dia da mudança chegou em março, com a primavera apenas começando a suavizar as bordas da cidade. Sara estava em seu apartamento vazio,
passando os dedos pelo balcão da cozinha onde seus pratos azuis haviam ficado por mais de um ano. O espaço parecia menor de alguma forma, agora que estava despojado de seus pertences, mas guardava memórias que ela não esqueceria, sua primeira casa de verdade que era inteiramente sua. Pronta? Perguntou Tiago da porta, com uma caixa de papelão na mão. Sara assentiu, dando uma última olhada ao redor. Pronta. A casa de Tiago, a casa deles agora, era um sobrado modesto de 3 quartos em um bairro tranquilo. Tinha um quintal com grama de verdade, ao contrário da varanda de concreto de Sara, e uma cozinha com espaço suficiente no balcão para cozinhar a sério. Mais importante, tinha espaço para todos eles, um quarto para Alex, um quarto de hóspedes que seria de Laura sempre que ela ficasse, e um escritório que Tiago havia convertido em um canto de leitura para Sara, completo com estantes embutidas, exatamente como ele havia prometido. As primeiras semanas de convivência trouxeram ajustes esperados. Sara se acostumara ao seu próprio espaço, suas próprias rotinas. Agora ela tinha que navegar pela mochila de Alex deixada no corredor, o hábito de Tiago de deixar canecas de café em lugares estranhos, a negociação constante de banheiros e tarefas de cozinha compartilhados. Você está suspirando de novo, disse Tiago uma noite enquanto lavavam a louça juntos. O que está te incomodando? Sara não tinha percebido que estava suspirando. Nada, na verdade. Só me acostumando com o novo normal. Tiago assentiu, com compreensão nos olhos. É uma grande mudança. Se houver algo que eu possa fazer para facilitar. Você já está fazendo, assegurou Sara, e era verdade. Tanto Tiago quanto Alex haviam feito esforços consideráveis para recebê-la, para abrir espaço para ela em suas vidas, literal e figurativamente. Alex tinha sido particularmente atencioso, limpando uma prateleira no banheiro para suas coisas sem que lhe pedissem, ajudando a mover seus móveis, até mesmo reorganizando sua configuração de videogame para que ela pudesse usar a TV da sala para seus programas de culinária favoritos. Houve momentos estranhos também, Sara acidentalmente entrando em Alex enquanto ele se trocava, desentendimentos sobre níveis de ruído depois de certas horas, mas eles estavam resolvendo isso com honestidade e respeito. Laura visitou por um fim de semana em abril, trazendo a notícia de que havia sido aceita no mestrado em uma cidade a apenas 1 hora de distância. Eu poderia vir para casa nos fins de semana, se quisesse, disse ela durante o jantar, observando a reação de Sara. Isso seria maravilhoso. Respondeu Sara, tocada por Laura ainda considerar este novo lugar o casa. Depois que Laura foi embora, Sara se viu pensando em como a família poderia se remodelar, como novas conexões poderiam se formar ao lado das antigas. Ela pensou em Marcos e Vanessa, em seu casamento iminente ao qual Laura estava se preparando para ir com relutância. Ela pensou em seus pais, que haviam visitado a nova casa e a declararam-o muito agradável, o que, vindo de sua mãe, era um grande elogio. Num sábado de manhã em maio, enquanto Sara fazia compras na feira livre perto de casa, ela ouviu uma voz familiar chamar seu nome. Ela se virou e encontrou Marcos ali, parecendo surpreso e desconfortável. Sara, ele disse novamente, mudando uma sacola de compras de um braço para o outro. Eu não sabia que você morava neste bairro. Nós nos mudamos recentemente, ela respondeu, o nós soando natural em sua língua. A casa do Tiago fica a apenas alguns quarteirões de distância. Marcos assentiu, um lampejo de algo, arrependimento? Curiosidade. Cruzando seu rosto. Laura mencionou que você estava morando com alguém. Ela fala muito bem dele. Ele é um bom homem, disse Sara simplesmente. Ela olhou para Marcos, olhou de verdade para ele pela primeira vez desde que o divórcio foi finalizado. Ele parecia bem, talvez um pouco mais velho ao redor dos olhos, mas essencialmente o mesmo homem com quem ela passou 2 décadas. No entanto, diante dele agora, ela não sentia nenhuma da raiva ou mágoa que uma vez a consumiram. Apenas um reconhecimento silencioso de um passado compartilhado e gratidão pelo caminho que a levará até aqui. Ouvi dizer que devo dar os parabéns, ela acrescentou. Pelo seu noivado. Marcos teve a decência de parecer um pouco envergonhado. Sim, bem. Obrigado. Ele hesitou, depois acrescentou, espero que Laura venha ao casamento. Ela tem estado, distante.
Sara sentiu uma familiar proteção crescer dentro dela. Deu um tempo a ela. Isso não tem sido fácil para ela. Eu sei. Marcos suspirou. Eu lidei mal com as coisas, com todo mundo. Incluindo você. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que ele já ofereceu. Sara assentiu, aceitando o reconhecimento sem precisar de mais. Todos nós fizemos o melhor que podíamos com o que sabíamos na época. Eles se despediram com sorrisos sem graça e promessas de manter contato sobre Laura, promessas que ambos sabiam que provavelmente se resumiriam a mensagens de texto e e-mails ocasionais. Enquanto Sara caminhava para casa, com sacolas de produtos frescos nas mãos, ela sentiu uma sensação de encerramento que não percebera que ainda estava buscando. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar juntos, Tiago picando vegetais enquanto Sara marinava frango e Alex punha a mesa, ela contou sobre o encontro. Como foi vê-lo? Perguntou Tiago, seu tom cuidadosamente neutro. Sara considerou a pergunta. Mais fácil do que eu esperava. Como encontrar um antigo colega de trabalho, mais do que um ex-marido? Tiago assentiu, o alívio visível na postura de seus ombros. Fico feliz. Não que eu estivesse preocupado ou algo assim. Sara riu, batendo o quadril no dele de brincadeira. Mentiroso. Você estava totalmente preocupado. Talvez um pouco, ele admitiu com um sorriso. O cara foi casado com você por quase 20 anos. Isso não é nada. Não, não é nada, concordou Sara. Mas está no passado. Isso se ela gesticulou pela cozinha, para os três se movendo em fácil sincronicidade, este é o meu presente. E o meu futuro. O verão trouxe Laura para a casa da faculdade de vez, seus pertences embalados em caixas que tomaram temporariamente o quarto de hóspedes. Ela ficaria com eles até o mestrado começar em agosto, uma perspectiva que tanto encantou quanto aterrorizou Sara. Ela se preocupava com a possibilidade de Laura se sentir uma visitante nesta casa que não era seu lar de infância, com o atrito potencial entre Laura e Alex, com a perturbação do delicado equilíbrio que todos haviam trabalhado para estabelecer. Seus medos se provaram em grande parte infundados. Laura e Alex desenvolveram uma camaradagem de irmãos, alternadamente provocando e defendendo um ao outro. Eles descobriram interesses em comum em fotografia e bandas indie obscuras, passaram noites discutindo de bom humor sobre filmes e livros. É estranho, confessou Laura a Sara uma tarde, enquanto trabalhavam no jardim que Tiago ajudara Sara a plantar. Eu sempre quis um irmão ou irmã quando era pequena. Agora eu meio que tenho um, aos 22. Sara sorriu, enfiando as mãos na terra quente. A família nem sempre se parece com o que esperamos. Eu sei. Só estou feliz que você encontrou isso, disse Laura, gesticulando em direção à casa onde Tiago e Alex podiam ser vistos pela janela, aparentemente envolvidos em uma luta de espadas simulada com utensílios de cozinha. Você merece ser feliz, mãe. A simples declaração trouxe lágrimas aos olhos de Sara. Você também, meu bem. Laura ficou quieta por um momento, focando nas mudas que estava plantando. Acho que talvez eu esteja, sabe? Feliz, quero dizer. Apesar de tudo com o papai e o estresse da faculdade e tudo mais. Tenho observado você no último ano, como você reconstruiu sua vida depois que tudo desmoronou. Isso me mostrou que mesmo quando as coisas não dão certo como você planejou, você ainda pode criar algo bom. A garganta de Sara se apertou de emoção. Ela passará tanto tempo se preocupando com como o divórcio havia afetado Laura, temendo que o casamento desfeito tivesse prejudicado a visão de sua filha sobre relacionamentos e confiança. Ouvir que Laura, em vez disso, encontrara esperança e resiliência ao observar sua jornada, foi um presente que Sara não esperava. Naquela noite, eles deram um jantar para comemorar a formatura de Laura. Os pais de Sara vieram, junto com Miguel e sua família, e alguns amigos próximos de Laura. A casa estava cheia de risadas e conversas, a mesa de jantar estendida ao máximo e cercada por uma coleção heterogênea de cadeiras emprestadas dos vizinhos.
Enquanto Sara se movia pelos cômodos lotados, repondo bebidas e fazendo apresentações, ela vislumbrava as conexões se formando ao seu redor, seu pai em uma conversa profunda com Tiago sobre pesca, sua mãe ajudando Alex com uma palavra cruzada, Laura mostrando aos filhos de Miguel como usar sua câmera. Família, não definida por sangue ou documentos legais, mas por amor e escolha e pela decisão diária de estar presente um para o outro. Mais tarde, depois que os convidados foram embora e a louça foi lavada, Sara se viu sozinha na varanda dos fundos. Tiago veio se juntar a ela, com 2 taças de vinho na mão. Eles se sentaram em silêncio confortável por um tempo, observando os vagalumes piscarem na escuridão crescente. No que você está pensando, Tiago? Perguntou finalmente. Sara tomou um gole de seu vinho, considerando. Eu estava pensando em caminhos, disse ela. Sobre como às vezes as curvas mais difíceis te levam exatamente para onde você precisa estar. Tiago assentiu, pegando a mão dela na sua. Fico feliz que seu caminho te trouxe até aqui. Eu também, disse Sara suavemente. O ar da noite estava quente em sua pele, trazendo o cheiro do jasmim que ela plantara ao longo da cerca. De dentro da casa vinham os sons abafados de Laura e Alex discutindo sobre um videogame, suas vozes subindo e descendo no ritmo familiar da vida em família. Sara encostou a cabeça no ombro de Tiago, sentindo o calor sólido dele ao seu lado. A estrada que a trouxera até aqui fora difícil, marcada por perdas e luto e momentos de profunda incerteza. Mas sentada aqui agora, cercada pela vida que estavam construindo juntos, ela não teria escolhido nenhum outro caminho.